Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Professora Mônica, de Geografia, e vamos para a nossa aula do material de complementação escolar da semana 29/6 a 3/7. Muito bem, eu vou começar essa semana falando sobre urbanização, que é o material que veio o conteúdo que veio no material de vocês. Eu coloquei esse rap do Brancobra, eu acho que é assim que se pronuncia, falando sobre o nosso tema. Colonização e industrialização gerou urbanização. Aumento proporcional da população urbana sobre a população rural. Aí tem um link aí para vocês assistirem na íntegra todo o rap, né, desse autor que fala sobre o nosso conteúdo. Muito bem, gente. E o que é urbanização? É o processo de transformação de uma sociedade ou região de rural para urbano. Então, isso que quer dizer urbanização, tá? Quando uma sociedade se transforma. Antes era rural e agora passa a ser urbano, ou seja, com mais moradias, com mais infraestrutura. Nesse esquema aí, vocês podem ver, né? Urbanização é o processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial das cidades. Então, urbanização, ela envolve duas coisas. Primeiro, ocorre o crescimento da população, né? A população que vem do campo e vai para a cidade. Segundo, há um crescimento territorial da cidade, do espaço da cidade, tá? Bem, a urbanização no processo de industrialização, né? Ela teve duas grandes causas. Primeiro foram os fatores atrativos, que a própria industrialização, quando ela ocorre no século XVIII, ela propicia um crescimento das cidades, um crescimento da população urbana. E o segundo fator, a segunda causa, seria um fator repulsivo, ou seja, com o surgimento da industrialização e o crescimento das cidades, há uma expulsão, né, da população do campo para os centros urbanos. Como assim? Bem, quando ocorre a industrialização, ela também ocorre no campo, né? Os maquinários que são trazidos para ajudar a produção agrária, ele acaba, né, diminuindo a mão de obra do camponês, a mão de obra humana no campo. Então, aquela mão de obra que naquele momento fica sem o seu trabalho, ela vai migrar para a cidade, porque é lá que tem, né, o trabalho, é lá que está, né, a possibilidade, né, dela conseguir um trabalho, de melhorar a qualidade de vida, já que no campo ele ficou sem o seu sustento, ok? Nos países desenvolvidos ocorre de forma lenta. Então, a urbanização nos países desenvolvidos ela ocorre de forma lenta, ou seja, de forma gradativa. Ela vai aos poucos ocorrendo. Já nos países subdesenvolvidos, ela ocorre de maneira muito acelerada, muito rápida, né? E acaba sem uma estrutura, né, para que a cidade acompanhe isso. Então, esse crescimento rápido, acelerado da urbanização nos países subdesenvolvidos acaba causando problemas estruturais nas cidades, como falta de moradia, falta de infraestrutura, que é saneamento básico, água, esgoto, tá? Então, isso acaba gerando essas consequências ruins. Bem, a urbanização também não deixa de ser um processo em que o espaço rural se transforma em espaço urbano, tá? E a saída, como eu falei lá para vocês, a saída da população do campo para a cidade é chamado de êxodo rural, que é a migração da população do campo para a cidade, tá? Bem, e essa urbanização ela vai se intensificar a partir do século XVIII, justamente quando ocorre a industrialização. Muito bem.
Bem, o material de complementação de vocês traz uma foto do Morro da Providência. E ele mostra, né, que isso foi um processo que aconteceu nos morros da cidade do Rio de Janeiro, quando a população ela começa a subir, né, e ocupar as encostas dos morros, né, gerando, né, um tipo de moradia muitas das vezes inadequada, que acaba causando, né, prejuízos para eles próprios, porque as encostas dos morros acabam sendo desmatadas para construção, e isso pode provocar, quando chove, não tem uma infraestrutura, não tem coleta de lixo, então acaba provocando deslizamentos. Então, o Brasil, assim como outros países da América Latina, passou por um processo de urbanização muito rápido, ou seja, a população urbana cresceu muito rápido. Essa condição fez com que surgisse uma série de questões, principalmente nas maiores cidades do país, que são as capitais. Nessas cidades, a presença de periferias pobres, ou seja, periferias são aquelas cidadezinhas, né, que vão surgindo ao redor dos grandes centros urbanos. E essas periferias pobres, elas são marcadas por vários fatores negativos, moradias precárias. Geralmente essas moradias são feitas nas encostas do morro, como eu falei, ou nas beiras, né, de rios, de valões, ou ao lado de linhas ferroviárias. Isso aqui é muito normal, até mesmo aqui na nossa cidade. A ausência de direitos humanos. Nessas periferias nós vemos, né, os direitos básicos, como o direito à educação, o direito à saúde, o direito a uma água tratada, né, uma rede de esgoto, uma coleta de lixo, são negados, né, a essa população. Esses serviços não conseguem alcançar essa população. E isso é um fenômeno muito comum nos últimos anos. Nós vemos isso com muita clareza, né, nas comunidades da nossa cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades do nosso país. Muito bem, eu falei para vocês que quando a urbanização ocorre de maneira rápida, acelerada, ele vai causar danos ruins. Então aqui você pode ver nessa imagem, né, a terra sofrendo essa urbanização acelerada, precipitada. Tá? O aumento da poluição, o aumento de lançamento de gases, né, na atmosfera, que vai aumentar o efeito estufa, o desmatamento para a produção de alimentos. Então, tudo isso é gerado quando essa urbanização ela ocorre de maneira muito acelerada. Bem, outra imagem que vocês podem ver, né? O aumento da poluição sonora. Quem de nós já não passou por essa imagem aí? Tu tá no trânsito, ocorre aquele barulho infernal porque tá tudo congestionado. A falta aí de moradias precárias. Olha aí o que eu falei para vocês, né? Moradias em lugares totalmente inadequados. Muito bem, galera. Então, essa foi a nossa aula dessa semana sobre urbanização. Vocês vão lá, respondam as atividades do material complementar, está nas páginas 13 e 14. Envie a resposta pelo TIM. Continuem estudando por aí, né? E quando tudo acabar, a gente volta para nossas aulas presenciais. Então, ok? Até a próxima.